Chegou a tropa, sonista põe ovelha pra correr. Para com essa conversinha, passa PlayStation 1000 grau. Não sabe brincar, então desce pro play. Não é possível. Deve ter alguma escola, estão fazendo algum curso aí, às escondidas, né, no mundo do flame, da zoeira. E tem gente que se forma todo ano repetindo sempre as mesmas besteiras. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. E hoje a gente vai falar de um assunto que, na verdade, eu nem sei por que está sendo falado. Isso aqui já foi abordado no ano passado, quando rolou aí um contrato vazado entre a Sony e a Capcom na internet, que muita gente, com perdão da palavra burra, distorceu completamente aquilo que estava sendo dito. Eu não sei se às vezes, né, é uma limitação de alguns sujeitos aí no mundo da internet que de repente não sabem ler no idioma inglês, mas ainda que seja o caso, é só jogar o texto lá no Google e pedir para fazer a tradução. Nem sempre sai perfeito, mas se você tem meio cérebro na cabeça, você consegue entender razoavelmente bem o que o texto está querendo dizer. Então, antes da gente partir para isso, deixa eu dar um contexto aqui para vocês, tá? Desde o lançamento dessa nova geração de consoles, a gente sabe que sempre existe aquela zoeira com relação à questão de poder. Qual console é mais poderoso? Qual console faz mais isso ou faz aquilo? E o Series X foi a grande promessa da geração, porque no papel ele era mais poderoso do que o PlayStation 5. Só que aí foram lançando os jogos e a realidade foi totalmente diferente daquilo que se esperava. A gente viu o PlayStation 5 dominando o Series X com folga desde o começo ali da geração, e só em tempos mais recentes que o Xbox começou a dar uma equilibrada aqui, né? Uma hora o Xbox roda o jogo melhor, outra hora o PlayStation 5. Só que aí é que tá a questão de tudo. Quando o PlayStation 5 estava tendo vantagem na grande maioria dos jogos que estavam sendo lançados, o Series X acabou virando alvo de piadas, como ainda é nos dias de hoje, porque ele deveria ter sido o console que rodava tudo com uma margem bem folgada de processamento, conforme os fanboys, né, os cachistas aí, juravam de pé junto que iria acontecer, e no entanto, não é o que aconteceu. Inclusive, o primeiro console a conseguir rodar 8K internamente foi o próprio PlayStation 5, né? Coisa que o Xbox Series X, que tem tatuado na APU dele 8K, não conseguiu fazer primeiro. Aliás, não só isso, tecnologias como a da AMD, né, do FSR, também foram implementadas primeiro no PlayStation 5. Foi o primeiro console a fazer uso dessas tecnologias. E olha que é o Xbox quem fazia a maior parte desse marketing todo, falando de RDNA e blá blá blá. Então o que os caras precisavam? De uma justificativa. Não, estamos passando vergonha desde o lançamento, não é possível, a Microsoft não faz nada, tem que ter alguma coisa para nos defender. Acharam então esse contrato vazado aí da Sony com a Capcom, que falava a respeito dessa paridade técnica. E aí foi onde começou a zoeira toda, que nos leva exatamente ao vídeo de hoje. Só que aí você deve estar se perguntando, mas pô, Lorde, isso daí já não foi explicado, compreendido um ano atrás? Pois é, até que foi, só que trouxeram isso à tona novamente. E acredite se quiser, os caras tentaram fazer uma comparação com um outro contrato. Então, galera, o vídeo de hoje, por mais que eu esteja morrendo de vontade de ficar zoando cada um dos perfis que eu vi fazendo isso, eu ainda vou tentar manter uma seriedade, eu ainda vou tentar manter uma sanidade, pra eu não perder minha paciência e explicar isso aqui de novo pra vocês, só que dessa vez fazendo a comparação que os caras estão tentando fazer. Prestem muita atenção aqui comigo, beleza? Então, galera, pelo que parece, esse aqui é um dos perfis onde tudo começou nessa zoeira aí que rolou nesse final de semana. A galera ficou me marcando em publicação de perfis brasileiros, né, de Xbox, que estavam replicando essas informações. Os perfis brasileiros de Xbox fazendo Flame ou Console War, eu já até ignoro, cara, porque vocês são muito fraquinhos. Porque até antes de 2020 eu até brincava um pouco com esses caras, só que quando chegou em 2020 e eu vi esses caras tentando falar de hardware, foi aí que eu realmente comecei a sentir pena. E não é assim me achando nem nada do tipo, galera, mas assim, você não precisa nem ter formação
na área para entender o negócio. É só você ler, é só você pesquisar, é só você ter curiosidade. Se você não sabe, é só você não falar a respeito. Mas enfim, como eu falei para vocês, o tempo ia ser o senhor da razão, e isso foi provado quando os jogos começaram a sair para ambos os consoles. E não adianta citar a matéria que falava, né, sobre a Digital Foundry ter feito na maioria das comparações onde o Series X ganhava, porque não foi a Digital Foundry. Quem fez aquela matéria foram apenas as análises do John Lineman, que inclusive posteriormente ele corrigiu os tweets dele, apontando que o PlayStation 5 tinha vencido mais vezes do que ele tinha colocado ali, apesar de somente nas análises dele o Xbox ainda ter ficado na frente. Agora faltam outras análises dos próprios integrantes da Digital Foundry que não foram colocadas ali, mas que eu mostrei todas para vocês no ano passado. Voltando aqui para o foco do assunto, galera, essa daqui foi uma das publicações que colocaram, onde novamente você vê cachista aqui falando a respeito desse bendito contrato da Sony, onde os caras estão simplesmente distorcendo tudo. Se liga só no texto. Aí dizem que não tem muita diferença técnica, mas com razão. Ou seja, ele se referindo aos jogos do PlayStation 5 e Xbox Series, que realmente não tem lá grande diferença. E aí ele continua. A Sony paga uma cláusula de 7 anos para que as versões do Xbox tenham paridade técnica, que os jogos não fiquem melhores no Xbox, para que fiquem iguais nos dois consoles. Isso já foi visto com Resident Evil Village. E a cláusula desse contrato que eles estão pegando para usar esse tipo de argumentação é a cláusula 1.4, que fala de funcionalidades, conteúdo e a paridade técnica. E onde diz aqui que durante 7 anos a publisher vai garantir que todas as versões do jogo disponibilizadas para as plataformas do PlayStation mantenham conteúdo, funcionalidades e paridade técnica, com qualquer versão equivalente do jogo lançada em qualquer plataforma competitiva ou PC/mobile. Leia atentamente o que está dizendo aqui. Durante 7 anos, beleza, a Sony está dizendo que durante 7 anos tem que ter paridade de funcionalidade, conteúdo e técnica, certo? Então vamos continuar aqui a interpretação. Depois que ela esclarece quais são as 3 características que precisam ser mantidas, que nós já citamos, a gente vê aqui no contrato um parênteses que diz muita coisa. Sujeito a limitações materiais da plataforma. Tá escrito em inglês aqui. Você sabe o que significa limitação material, meu amiguinho do Xbox? Significa o seguinte: se o PlayStation 5 for mais fraco ou faltar alguma coisa fisicamente no console que o impeça de acompanhar essas 3 características citadas em paridade com outras plataformas, então isso se torna uma exceção. Ou você acha que eu estou enganado? Porque se você acha que eu estou enganado, eu convido os senhores a me explicarem o porquê que a plataforma do PC sai com os jogos com gráficos e desempenho melhor do que os consoles, sendo que a Sony está exigindo que haja paridade técnica. Então será que o seu tic-tac é capaz de entender o que está dizendo aqui nesse texto? Porque se não for, esse é o melhor exemplo que eu posso dar. Se você não está conseguindo entender, meu amigo, você tem probleminha. Só que assim, galera, essa parte não é muito nova, né? A gente abordou isso no ano passado. A parte nova é essa daqui que os caras tentaram fazer e olha só a pérola, né? Olha como que funciona os olhos biônicos dessa galera fanática aí do Xbox. Lógico que eu falo Xbox, mas, claro, tem todas as plataformas, o PlayStation, em qualquer uma que seja. Só que, infelizmente, né, parece que dos 3 uma gosta de se destacar quase sempre, né? Então se liga só. No ano passado, o Daniel Ahmed, que é esse analista que eu tô falando aqui para vocês, tinha abordado justamente esse tópico e para que, né, fosse possível aí da galera compreender como funcionam melhor as coisas, ele disponibilizou um documento que mostrava como que funciona também do lado da Microsoft. E esse aqui é um contrato da Microsoft com publisher, né, estúdio, o que quer que seja aí, para o lançamento de jogos dentro da plataforma da Microsoft. E adivinha só, os caras tentaram fazer uma comparação para justificar que a Microsoft também não coloca esse mesmo tipo de restrição que a Sony coloca, não é? Olha só a argumentação. Para quem diz que a Microsoft usa a mesma cláusula da Sony, segundo o argumento do Daniel Ahmed, convido você a comparar as duas cláusulas para ver se o Xbox One fala em paridade técnica. Então ele pegou lá a cláusula 1.4 do contrato da Sony, que é essa que a gente acabou de falar a respeito, e comparou com a cláusula 9.12 da Microsoft, né, onde fala a respeito da paridade que precisa existir
basicamente com as mesmas coisas, exceto que aqui não está citando a paridade técnica, porque essa cláusula ali no 9.1, que é a descrição do título, né, fala a respeito de funcionalidades e conteúdo, ou seja, somente paridade dessas duas coisas. Entretanto, na cláusula 9.3 que nós estamos vendo aqui embaixo, está dizendo aqui na terceira linha do contrato que fala exatamente o seguinte, presta atenção, a publisher irá, ponto 1, na sua implementação de funcionalidades, otimizar a performance e capacidade técnica das versões do console Xbox na plataforma competitiva, né? Ou plataformas competitivas. Nesse ponto aqui, a Microsoft está dizendo claramente que deve existir paridade técnica entre as versões do console dela e das versões da plataforma competitiva. E ao contrário do que muitas pessoas estão tentando dizer, ela não está se referindo somente a HDR, áudio espacial, mas é incrível que na publicação que o perfil de Xbox fez aqui, ele quis comparar uma cláusula da Sony que fala especificamente disso com uma cláusula da Microsoft que não falava especificamente disso e ignorou totalmente a cláusula de baixo. E novamente vem mais um raciocínio aqui com vocês. A gente vê que a Microsoft aqui não cita a plataforma do PC, correto? Porém, logo aqui embaixo, ela fala a respeito das versões de console de Xbox, ou seja, ela está incluindo sim as suas gerações onde os jogos são lançados. E o Xbox One, até o presente momento que o Daniel Emmett fez essa publicação, que foi na primeira metade de 2021, os jogos ainda estavam saindo muito cross-gen com versão para o Xbox One. Ou seja, estaria a Microsoft tentando capar o PlayStation 4, já que ele é um console mais potente que o Xbox One nas suas versões base? Então fica aí essa pergunta, né, meu amigo? Porque essa mesma implicância que você tentou fazer em cima do PlayStation 5, o dono do PlayStation 4 pode fazer também com você, justamente por causa dessa parte aqui da cláusula da Microsoft. Dito isso, galera, nós colocamos aí o último prego no caixão, né, desse debate a respeito aí do que está sendo falado, e eu espero que tenha sido bastante esclarecedor aí para vocês que estão assistindo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço aí para todo mundo e até a próxima. Falou!